Mais uma vez, boa noite, meus irmãos, graça e paz. Maravilha, um privilégio nós podermos nos reunir novamente como igreja. Amém? Muito bem, meus amados, vamos avançar no nosso estudo no livro de Salmos. Estamos a estudar o primeiro livro, não é? Estamos no capítulo 22, ok? O sofrimento e a vitória do Messias. Vamos ler então a palavra do Senhor. Deus, eu porque me desamparaste, porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Peço desculpa, meus irmãos. Vamos recomeçar. Deus meu, porque me desamparaste, porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercaram, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me dos falsos do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura.
hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez. Amém, meus amados? Tem aqui a palavra do Senhor. Vamos só orar mais uma vez. Pai Santo e Soberano Deus, mais uma vez nos aproximamos de Ti, jamais baseados na nossa justiça, Senhor, na nossa força ou sequer na nossa sabedoria, mas nós chegamos a Ti unicamente pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Tu és o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, aquele que reina absoluto sobre todas as nações, diante de quem as nações são como pó na balança e perante quem todo o joelho se dobrará. Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores. Os nossos corações são inclinados a tanta coisa que te entristece, ao orgulho, à rebelião, às vezes até à incredulidade. Se tu observasses ou atentasses para as nossas iniquidades, como diz a tua palavra, quem poderia subsistir? Mas nós bendizemos o teu nome, porque na tua muita misericórdia enviaste o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Obrigado porque Cristo foi traspassado pelas nossas transgressões, porque Ele foi moído pelas nossas iniquidades e sobre Ele caiu o castigo que nos trouxe a paz. Senhor, agora ao estudarmos a tua palavra no Salmo 22, concede-nos olhos para que possamos ver, ouvidos para ouvir e corações dispostos a obedecer-te. Livra-nos, Senhor, de sermos ouvintes superficiais. Que a tua verdade não informe simplesmente a nossa mente, Senhor, mas que ela transforme a nossa vida. Que o teu Espírito glorifique Cristo entre nós, faça crescer em nós temor, reverência, alegria e submissão à tua vontade. Senhor, guarda-nos de querermos um evangelho centrado no homem. Faz-nos contemplar a glória do teu Filho, esse que foi crucificado, mas ressuscitou. Senhor, que hoje sejamos confrontados, quebrantados, mas também consolados e conduzidos ao arrependimento e à fé. Senhor, tudo o que fizermos aqui seja somente para a tua glória. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem ficar sentados, meus queridos irmãos. Depois de termos estudado e visto o Salmo 20 e 21, onde nós vimos o rei a ser sustentado por Deus, a receber vitória da parte do Senhor, honra e glória. Agora no Salmo 22 nós percebemos que somos conduzidos ao outro lado da missão do Messias. Conseguimos perceber qual é esse lado, não é? Não é só glória, não é só vitória, mas o sofrimento. O rei vitorioso também é o servo sofredor. Esta é a verdade. Antes da coroa, antes da plenitude, há a cruz. Antes da exaltação, nós percebemos que há abandono e muita dor. Aqui neste Salmo 22, nós ouvimos o clamor daquele que carregou os pecados do seu povo. E ele diz: Deus meu, porque me desamparaste. O Salmo 22 é uma montanha, não é? Ele leva-nos do sofrimento à glória, da cruz ao reino, da humilhação à exaltação. Historicamente, é verdade que este salmo nasce da experiência de Davi, não é? Mas nós não podemos sequer ter a mínima dúvida que profeticamente, de uma forma profética, ele aponta diretamente para a pessoa do Senhor Jesus. O Salmo revela o sofrimento necessário do Messias para a redenção do seu povo.
Ele é o triunfo universal do seu reino. O Messias sofre em lugar do seu povo. É vindicado, confirmado por Deus e estabelece o seu reino sobre toda a terra. Quando eu digo que Cristo foi vindicado, eu quero vos dizer o que é que isso significa e deixa-me esclarecer um pouco melhor. Isso mostra que Deus mostrou que Jesus era inocente, que a sua obra foi aceite, que a sua morte realmente satisfez a justiça divina e que ele é verdadeiramente o Rei e o Salvador. Também podemos encontrar aqui um sentido que se aplica a nós, os crentes, a sua igreja. Muitas vezes, nós, os justos, parece que somos derrotados, como ele, incompreendidos, quantas vezes? Perseguidos neste mundo, sim, também. Mas no fim, Deus também nos vindicará. No fim, Deus provará que nós somos, e Ele vai mostrar isso publicamente, que nós pertencemos a Ele. Assim como Ele provou que o seu Filho Jesus pertencia a Ele, no fim, Deus também irá provar diante de todos que nós pertencemos a Ele. Muito bem, avancemos. Bom, temos 31 versículos. Vamos começar por o versículo 1 e 2, onde o Messias sofre o peso do juízo divino e ele solta um grito, um brado de abandono. Ele diz: Deus meu, porque me desamparaste. O que é que nós podemos ver aqui, podemos perceber aqui? Angústia, muita angústia. Conseguimos discernir aqui um aparente silêncio da parte de Deus. Alguém que está a sofrer de uma forma muito grande, um sofrimento extremo. Cristo acaba por pronunciar as palavras deste salmo que ele bem conhecia na cruz, porque ele estava a carregar o peso do pecado do seu povo. O abandono de Cristo naquela cruz foi um abandono judicial, podemos dizer assim, porque ele sofreu o juízo. Foi um abandono redentivo, porque ele acabou por comprar a nossa salvação com o seu sacrifício. E foi também um abandono substitutivo. Porquê? Porque ele sofreu no nosso lugar. Na cruz, Cristo foi tratado como culpado, para que pecadores culpados pudessem ser recebidos eternamente como filhos reconciliados com Deus. Amém, meus amados? Cristo sofre no lugar dos outros. Esta é a essência do Evangelho. Cristo tomou o nosso lugar, carregou a nossa culpa e recebeu a nossa condenação. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Romanos 5, 8 diz que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Meus amados, o Evangelho não é apenas um exemplo. Muitas vezes alguns apresentam a cruz simplesmente como um exemplo de amor, uma demonstração de sacrifício, uma inspiração moral. Mas o que nós percebemos pelas Escrituras e biblicamente falando, a cruz é principalmente uma substituição penal. Nós merecíamos aquele castigo, a morte, e Cristo morreu no nosso lugar. O justo pelos injustos, como diz a palavra na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz que Cristo morreu, o justo pelos injustos. Zacarias 13:7 diz: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a minha mão para os pequeninos.
Isto lembra-nos Levítico 16, não vamos ler agora para não estarmos a gastar tempo aqui, mas vocês podem ler em casa e fala do dia da expiação, onde haviam 2 animais, 2 novilhos que eram apresentados. Lembram-se, já ouviram falar no bode expiatório, não é? Este é o bode expiatório, não é? E o sacerdote colocava, e 2 bodes, um era morto e sacrificado, o outro era colocado o pecado, como se o pecado do povo fosse colocado sobre aquele animal, e depois ele era solto para o deserto, como se levasse o pecado do povo para longe. Vocês entendem? Isso é o bode expiatório, não é? Ele é a expiação. Amém, meus amados? João 1, 29, nós estamos a estudar João, o Evangelho de João diz que João, o Batista, disse, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus amados, a cruz não foi um acaso, de maneira nenhuma. A cruz foi para que a ira de Deus fosse satisfeita. Deus estava irado com o pecado. Amém? Foi a satisfação objetiva da ira divina, para que a sua justiça também fosse aplicada. Na Confissão Batista de 1689, no capítulo 8, diz assim: Cristo satisfez plenamente a justiça de Deus. Por que é que isto é tão importante? Porque sem a substituição não havia perdão, meus amados. Se Cristo não nos tivesse substituído naquela cruz, nós não poderíamos estar reconciliados com Deus. Não havia reconciliação. Não havia uma verdadeira salvação. Se Cristo não tomasse o nosso lugar, se Cristo não tomasse, desculpem, a nossa culpa, se Ele não tomasse o nosso lugar, então nós ainda vivíamos carregados de culpa, carregados de pecado. Os irmãos entendem? Nós como filhos de Deus, nós como crentes, meus amados, nós nunca devemos, nem nunca podemos permitir que nós olhemos para a cruz ou tratemos a cruz de uma forma leviana ou superficial. Foi na cruz que o Filho amado de Deus, unigênito, Ele sofreu por nós. Foi ali que a ira divina foi derramada, meus amados. Foi ali que a justiça de Deus foi satisfeita. Aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Essa era a justiça. Essa é a justiça divina. E Ele morreu por nós. Os irmãos entendem? A justiça da parte de Deus, a justiça divina foi satisfeita. E é aí que nós, pecadores, podemos ter a possibilidade de sermos reconciliados com Deus. É como se um homem entrasse num tribunal de uma forma voluntária para assumir a culpa e a condenação do outro. E isto é graça, meus amados. Isso é um favor imerecido. Ele substituiu-nos. Louvado seja o seu nome. É verdade que, infelizmente, muitos ficam satisfeitos com um Cristo inspirador, é um exemplo, um modelo a seguir, mas nem todos querem um Cristo crucificado, ou pelo menos creem num Cristo que foi crucificado em nosso lugar, que nos substituiu. Mas sem cruz não há redenção, não há reconciliação, não há salvação. Versículos 6 a 8, o sofrimento do justo. A palavra diz: eu sou verme e não homem. O Messias, o Filho de Deus, foi desprezado. Mas não só desprezado, ele foi ridicularizado. Zombaram com ele. Foi rejeitado. Isaías 49, versículo 7 diz: assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao abominado das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Meus amados,
o mundo sempre vai rejeitar. Sempre vai querer pôr de lado a santidade. O homem natural, até, como nós temos falado, até é capaz de aguentar uma religião superficial, uma espiritualidade baseada nos sentimentos, nas emoções. O homem natural até é capaz de tolerar isso. Mas o homem que não foi transformado, como nós estamos a falar ao domingo após domingo, agora em João, o homem que não nasceu de novo, meus amados, ele vai sempre rejeitar a santidade, o arrependimento, o senhorio de Jesus. Eu não quero misturar aqui o que vou pregar domingo, mas em João 3,19, vamos falar disso. João 3,19 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porquê? Porque as suas obras eram más. Meus amados, já dei este exemplo a vocês e desculpem repetir, mas acho que é uma imagem que nos deixa bem claro isso. Um quarto, uma sala que está toda escura, até pode deixar a impressão que está tudo bem lá dentro. Mas quando abrimos a janela ou quando acendemos a luz revela o que é que se passa lá. Revela a sujeira, né? A poeira, a desordem, e é isso. Cristo expõe o coração humano. Cristo expõe o coração da pessoa. E é por causa disso que o mundo o rejeita. As pessoas são capazes de querer um ajudador, um que apoia a minha vida, não um que me confronta. Não um que me diz quem eu sou e como eu me encontro. Os irmãos entendem? Quem segue Jesus deve entender isto. O Evangelho sempre vai confrontar antes de consolar. Se não fizer isso, isso não é Evangelho. É um falso Evangelho. É uma fraude. O Evangelho, a boa nova, a boa notícia sempre vai confrontar antes de consolar. Bom, o sofrimento físico e espiritual, versículos 14 a 18, diz: derramei-me como água. Fala de fraqueza, de sede, de ossos desconjuntados, disposição pública. Lamentações, capítulo 1, versículo 12, diz: não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Não é? Pensem sobre o assunto e considerem se há dor igual à minha. Vocês já viram a dor que o Senhor passou? Nós não conseguimos calcular o peso do pecado daqueles pelo qual Ele morreu, irmão. É algo que nós nunca vamos conseguir calcular. Nós sabemos muitas vezes o peso do pecado na nossa vida e quanto isso custa e quanto isso dói. Mas Ele levou sobre si o pecado de todos aqueles que o Pai elegeu para Ele. Amém, meus amados? Cristo sofreu mesmo, meus irmãos. Cristo sofreu mesmo. Não foi uma encenação. Não foi uma encenação. Não foi uma peça de teatro. Não, Ele sofreu mesmo. Não foi de aparência. Não, meus amados. Ele sentiu mesmo dor, cansaço, fadiga, sede, agonia. Tudo isso o Senhor Jesus passou. Em Hebreus 2, versículo 17, diz: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. A verdadeira humanidade de Jesus é essencial para a nossa redenção.
Somente um homem poderia representar os homens, a humanidade. Somente um homem, verdadeiramente homem, poderia obedecer no nosso lugar e podia morrer por nós. Cristo jamais será um Salvador distante, nada disso. Ele esteve aqui, ele foi como cada um de nós. Ele sofreu a dor, a rejeição. Custa sermos rejeitados, não custa? Ele passou por isso. Passou por isso. O sofrimento, as lágrimas. Ele passou por tudo isso, irmãos. Ele passou por tudo isso. Como diz Hebreus, para que se tornasse semelhante aos irmãos, aos por quem ele morreu. Nós não temos um sumo sacerdote que não se pode compadecer de nós, porque ele passou por aquilo que nós passamos. Louvado seja o seu nome. Versículos 22 a 26, aqui o Salmo passa por uma mudança, uma transformação, uma viragem. O sofrimento não é o fim. Agora aparece o louvor, que no versículo 22, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. Aparece o louvor, a congregação, a adoração. Miqueias, no capítulo 5, versículo 4, diz-nos assim: ele se manifestará firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. O Cristo ressuscitado, ele reúne o seu povo, ele sustenta e ele pastoreia o seu povo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Como o sol aparece a seguir a uma noite, a seguir à noite mais escura, a cruz também parecia uma derrota. Mas a ressurreição revelou precisamente o contrário. Revelou uma vitória completa e absoluta da parte do Senhor Jesus. O sofrimento nunca é a palavra final. Meus amados, às vezes nós passamos por tempos de dor, de sofrimento, de luta, como nós sabemos. Mas lembra-te, o sofrimento nunca será o teu fim. Nunca, 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 nunca. Nunca é o capítulo final. O nosso capítulo final como filhos de Deus é a glória. Amém? O Salmo 35 já nos dizia assim: o choro, vocês sabem isto, não sabem? Pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, meus amados? Às vezes, quando estamos a passar por esses tempos, parece que vai ser o fim. Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim, meus amados. Não é o fim. Diz o versículo 26 que os sofredores vão de comer e fartar-se. Os aflitos serão satisfeitos, meus amados. Pode haver aflição, mas seremos satisfeitos. Precisamos lembrar de uma coisa. A fome do homem, a necessidade do homem é espiritual. O homem é verdade que tenta satisfazer-se, alimentar-se noutras coisas, no prazer, no reconhecimento, no consumo, vocês entendem? No entretenimento. Mas a verdade é que, ao fim de nos socorrermos de todas essas coisas, de tentarmos em todo isso, continuamos vazios. Continua a haver a sede e essa fome insaciável. Ao ponto, e muitos de nós sabemos isso, não é? Ao ponto de muitas pessoas dizerem: o que é que eu ando aqui a fazer? Não é? Não percebo nada disto. Há uma ânsia, há uma fome, há uma necessidade. Amós, capítulo 8, versículo 11, diz assim: eis que vêm dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 55, e nós conhecemos muito bem, diz: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor
naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Só o Senhor Jesus satisfaz. Porque o Evangelho não nos satisfaz simplesmente, emocionalmente. Vocês entendem? Não. Uma conversão baseada na emoção, a conversão acaba quando a emoção acaba. Não se entende? Gente que se converte debaixo de emoção, por causa da emoção, quando a emoção acaba, acaba a conversão. Não é. É muito mais. Não é um. Nem sequer é um jeito que a nossa vida leva moralmente. Bom, nós passamos a ser moralmente pessoas melhores. Um alívio moral. Bom, eu fazia isto, fazia aquilo, agora eu já sei. Bom, não, é mais do que isso. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Nós fomos reconciliados com Deus. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Meus amados, não há nada que se possa equiparar, igualar, pôr ao lado. É impossível do que nós termos paz com Deus. Meus amados, isso é tudo o que nós precisávamos. Foi por isso que Cristo veio. Por isso que Ele foi à cruz. Foi por isso que Ele nos substituiu. Para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Para que nós tivéssemos paz com Deus. E eu acho que todos já entendemos isso. Aqui há um bom tempo atrás já falámos sobre isso. A questão não é se eu tenho paz, eu estou bem com Deus. Não é questão se tu estás bem com o Deus que tu imaginas. É o Deus das Escrituras que está em paz contigo. Percebes isso? Vamos dizer, eu estou em paz com Deus. A minha consciência está... Mas qual Deus? Mas qual paz? Mas qual consciência? A questão de ter paz com Deus não é só a questão de eu tenho paz com Ele. É que Ele tem paz comigo. Amém, meus amados? Nada que foi criado pode preencher o vazio de uma alma que foi feita para Deus. Não é? O Messias reina sobre todas as coisas. Versículos 27 a 31. O reino alcança todos os lugares da terra. Todos os limites da terra se lembrarão do Senhor. Então este sofrimento do Messias produz o quê? Uma missão. Há uma missão que o povo de Deus tem para cumprir. A evangelização. Para que em todo o lugar sejam encontrados esses adoradores que o Senhor tem por aí. Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Daniel, no capítulo 7, versículo 14, diz: foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Isaías 49, 6 diz: sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até à extremidade da terra. Amém, meus amados? É por isso que nós existimos. Não só o povo de Israel, não só o Messias veio, mas nós, como os embaixadores de Cristo, nós como o corpo de Cristo aqui na terra. É por isso que nós existimos como igreja, para proclamarmos a Cristo, para anunciarmos o seu reino. Precisamos ir, precisamos fazer discípulos, ir por todo o mundo, não é? E façam discípulos. Fala a toda a gente, fala a toda a criatura. Nós precisamos de tentar para isto, meus amados, como igreja. O Senhor governa sobre todos. Versículo 28 diz, pois do Senhor é o reino. É verdade que o homem hoje, meus amados, e nós precisamos ter cuidado para não sermos afetados com isso. O homem hoje quer ser autónomo. Quer ele próprio se definir quem ele é, como é que é. O homem é assim, quer independência.
Mas, meus amados, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O homem hoje quer ter a sua verdade própria. Meus amados, mas aqui não há a tua verdade nem a minha verdade. Aqui há a verdade. Amém, meus amados? Precisamos ter cuidado com isso. Precisamos perceber que o Senhor continua a reinar sobre tudo e sobre todos. Às vezes pensamos que o Senhor só reina na igreja. Vocês entendem? Às vezes há a ideia, algum pessoal, que Jesus só reina na igreja. Que lá fora Ele não reina. Não, meus amados, Ele reina em todo o lugar. Ele reina em todo o lugar. Provérbios 21, no versículo 1 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Tu achas que o António José Seguro faz o que ele quer fazer ou o que Deus quer que ele faça? Ele não sabe. Ele não sabe, mas ele está a fazer, ele está a cumprir os decretos de Deus para a nossa nação. Eles entendem? Vocês acham que os deputados na Assembleia da República, cada um decide o que quer e a gente critica e fala e não sei o quê? Estão a fazer o que Deus decreta. Ele reina, Ele governa sobre tudo. Porque senão Ele não era Deus. O coração do rei, vocês entendem? Claro que naquela altura era o rei. Vocês entendem? O coração do rei, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, Deus, segundo o seu querer, o inclina. Está aqui, está ali. Já viu o ribeiro, não é? Vai por aqui, faz a curva por aqui, faz isto, não é? E lá vai o ribeiro de água. Assim é o coração. Não é? Como Ele quer fazer, Ele o inclina. É por aqui, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Jó 42, 2, Jó, não é? Aquele homem incrível. Mas que o Senhor deu ali uma boa, não é? Uma certa altura que Jó diz isto, aquilo, e ele achava que parece que já sabia tudo, não é? Às vezes nós somos também um bocadinho Jó, não é? A gente acha que já sabe. E Deus chamou assim e diz: bom, vamos ter uma conversa. Não é? Quem leu o livro de Jó sabe isso. Vamos ter uma conversa. Onde é que tu estavas? Diz-me lá onde é que tu estavas quando eu criei. E quando eu fiz, onde é que tu estavas? Porque às vezes a gente acha-se, não é, meus amados? Todos nós temos essa inclinação de achar que, não é? No capítulo 42, é quase no fim, Jó diz: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não é? Nós temos consciência disso, meus amados. Não há casos, não há coincidências. Não, olha, aconteceu. Sim, olha, aconteceu. Mas foi Deus. Foi Deus. Sempre Deus. Sempre é Deus. O reino dos homens, os reinos, meus amados, eles surgem, eles desaparecem. O Egito, a Babilónia, Roma, os impérios também de agora, os mais modernos. Mas a verdade é esta, meu querido irmão, minha querida irmã. Cristo continua a governar. Cristo continua a governar. Hebreus 12, versículo 28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Amém, meus amados? Não há como abalar este reino de Deus. Não há como. Não há como. Os outros reinos, os reinos dos homens, os reinados do homem, seja ele quem for, acabam. Começam, às vezes, quem é que vai vencer, não é? Mas a verdade é que, não é? Talvez o Trump pense que ele pode tudo. Não pode tudo. Bom, ele próprio disse que não podia. Também estou a ser injusto. Dizem que eu é que sou. Ele disse: não, Jesus é. Pelo menos ele disse. Não é? Há homens que se levantam, reinos que se levantam e pensam que, não, meus amados, o Senhor, o nosso Deus, faz tudo que lhe apraz. E o seu reino é inabalável. Às vezes parece, não parece, quando nós estudamos as Escrituras, não parece que às vezes teve por um fio, não é? O povo de Israel, o reino de Deus teve por um fio, aquilo parece,
há sempre um remanescente. Não dá para ser destruído. Nós pertencemos a um reino inabalável, indestrutível. Então, como é que nós vamos viver nesse reino? Não é? Um reino que nos foi entregue. Foi pela graça, pela sua misericórdia. Como é que nós vamos viver nesse reino? De maneira santa e com temor. A obra de Deus é uma obra que é uma obra completa. O que Deus começa, Deus termina. Amém, meus amados? Deus não deixa nada inacabado. Ele até nos ajuda a nós o imitarmos nisso. Quando começares a construir uma torre, faz contas. Para ver se para não ficar a meio. Não é? Outra parte ele diz, é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. O fim aqui, a ideia é completá-las, acabá-las. Vocês entendem? Deus é um Deus que começa e que termina. É um Deus de coisas, é um Deus completo e tudo o que Ele faz é completo, Ele termina. Moisés, em Êxodo 14, 13, diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Nós lemos isto tranquilo, mas aquilo era uma multidão de escravos. Sem armas, sem armamento. A fugir de um exército com todo o arsenal militar que possamos imaginar para a altura. E Moisés diz, calma, eles vêm atrás de nós, mas eles não nos vão apanhar. Vocês vão ver o livramento, porque se o Senhor disse que nos tirava de lá, tira-nos. Calma, aquietem-se. Aquietem-se. Jonas 2,9, vocês do CCD conhecem este versículo, não conhecem? A salvação pertence, não é? Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que devotei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. A salvação pertence ao Senhor, como nós temos aprendido, do início ao fim. Meus amados, a nossa redenção nasce do decreto de Deus. Ela é realizada pela pessoa de Cristo, aplicada a nós pelo Espírito e preservada, sustentada pela graça. A nossa esperança jamais repousa, como nós orávamos no início, na nossa força, na nossa religião, no nosso mérito, mas ela se apoia exclusivamente e unicamente na obra perfeita de Cristo. É isso, meus amados. O Salmo 22 conduz-nos daí, da cruz ao reino, do sofrimento à glória, da morte à vitória. É verdade que Cristo sofreu, foi rejeitado, morreu, mas Ele ressuscitou e reina eternamente. Recapitulando os 3 pontos que eu tratei convosco. O Messias sofre sob o peso do jugo divino. O Messias é vindicado ou é confirmado e ele reúne o seu povo de todos os lugares e ele reina soberanamente sobre todas as nações. O Cristo crucificado é o Rei ressuscitado. É o Senhor das nações e é o Juiz vindouro. Se nós temos consciência de tudo isto, meus amados, como é que nós devemos viver? Se ainda não nos arrependemos, devemos nos arrepender. E se já nos arrependemos, devemos viver em arrependimento. Amém, meus amados? Se não queremos, devemos crer
Devemos pedir ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-se daquele homem que diz: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. É dessa maneira que precisamos viver, meus amados. Por outras palavras, eu podia dizer-vos: viver pela fé, viver confiando. Amém, meus amados? Devemos nos submeter a este Rei que nós sabemos que reina. Amém? Como é que podemos pôr isto de outra forma e na prática nós caminharmos em obediência? Amém? Não esqueças, obediência é para filhos. Não vale a pena ensinar a obediência a quem não é filho, porque ele não vai obedecer. Obediência é para filho. Mas como é que não obedece? Como é que não faz? Porque obediência é para filho. E se às vezes tu percebes que há uma coisa acontecendo na tua vida e vais esfriando, e o teu coração vai ficando mais rebelde, menos obediente, deves parar. Não te esconderes de Deus, como Adão fez. Mas correres para Ele e dizer: Senhor, o coração não está bom. Senhor, a minha alma não está boa. Ela está doente. Eu não estou a ser o que eu era. Eu não estou a querer obedecer-te como eu te obedecia. Eu não tenho esse desejo, isso não está a acontecer. Senhor, socorre-me. Tem misericórdia de mim. Estou a ser demasiado... Vocês entendem o que eu estou a dizer? Leviano perante ti, perante as tuas coisas. Senhor, tem misericórdia de mim. Onde precisamos nos submeter ao Rei. Não é? Não é, meus amados? Vamos caminhar em obediência. Não esqueças. Lá no final, todo joelho se dobrará. Lá no final, todo joelho se dobrará. E a nós, igreja, Ele dá-nos o privilégio de nós dobrarmos os joelhos agora. Amém, meus amados? Amém. 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 Cada vez que tu entendes o que é isso, dobrar os joelhos, não entendes? Reconhecer o seu senhorio. Entrar em acordo com Deus, concordarmos com Ele. Deus diz, é assim, diz, sim, Senhor. Sim, Senhor. Até porque a um Senhor não se diz não, senão Ele não é Senhor. Não entendem? Não dá para dizer não a quem é Senhor. Porque se Ele é Senhor, é Senhor. Ele diz e nós dizemos sim, Senhor. É a única palavra que nós podemos dizer a um Senhor. Mas o nosso Senhor, meus amados, Ele tem todas as razões e mais algumas para nós dizermos sim, Senhor. O que é que se diz a alguém que morreu por nós? Que deu a sua vida por nós? Amém? Amém, meus amados? Que deu a sua vida por nós. E não é para que nós estivéssemos aqui mais 10, 15, 20 anos aqui, nós pronto, éramos para morrer e um médico operou e já não morremos daquela doença e a gente ficou aqui. A gente fica grato, não é? Agora, aqueles miúdos que os pais abandonaram, aquele senhor, o padeiro, encontrou toda a gente, ele é um herói nacional. E sim, ok, ele salvou a vida daquelas crianças. Mas isso, meus amados, o nosso Senhor fez, Ele, a eternidade. Como é que se vai dizer a alguém, como é que a gente vai dizer? Mas se tu fores honesto e tu podes dizer, Domingos, mas eu já disse. Eu ainda digo às vezes. Eu às vezes ainda quero. Às vezes ainda. Então como é que nós fazemos? É isso, precisamos viver submissos a Ele. Não é? Não é? Nós não acreditamos nessa doutrina que Ele começa por ser nosso Salvador e depois Ele será nosso Senhor.
Ele só é o teu Salvador se Ele for o teu Senhor. Senão Ele não é o teu Salvador. Que o Senhor reine. Que o Senhor reine, meus amados, nos nossos corações. Que o Senhor reine nas nossas casas. Amém, meus amados. Amém. Que Ele reine. Que Ele reine. Que nós, ao chegarmos ao final do dia e ao nos apresentarmos diante dele para lhe agradecer durante o dia, nós possamos ver, sim, Senhor, obrigado, obrigado. Tu és o meu Senhor, tu reinas, tu reinas. E se algum dia acontece, nós saímos debaixo desse domínio dele, porque o nosso coração é rebelde, irmãos. Ainda não percebeste isso? Rebelde. Amém, meus amados? Amém. Às vezes algumas pessoas, para justificar a sua rebeldia, dizem: o Senhor conhece o meu coração. Que terrível. Como é que alguém consegue? Meus amados, basta olhares para o lado, olhares para a televisão, olhares para as notícias, olhares até para algumas pessoas que nós conhecemos e amigos, e ver a escuridão e a rebeldia e o negro que é um coração sem Cristo. É horrível, meus amados. É devastador. As trevas são tão grandes. São tão grandes, meus amados. Que como é que nós não havemos de viver em gratidão? E quando Ele nos diz assim, nós dizemos: sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Cruz nunca é alguma coisa que nos deve deixar quando nós olhamos para a cruz, nós percebemos que o pecado é mesmo feio, é mesmo horrendo. O pecado matou o Filho amado de Deus. Mas Ele fez isso por mim. Uau. Amém, meus amados? Vamos terminar. O Salmo 22 revela que o sofrimento do Messias não foi uma derrota, mas foi sim o caminho soberano estabelecido por Deus para salvar pecadores e para estabelecer eternamente o reino glorioso de Cristo sobre a terra. Amém, meus amados? Que privilégio nós temos como igreja de nós podermos saber estas coisas, mas mais do que saber, vivermos de acordo com a luz que nós temos. E quando nós falharmos, quando nós tropeçarmos, Ele é tão misericordioso que Ele continua lá. Que Ele continua lá. Amém, meus amados? Eu gosto daquela passagem quando Jesus ressuscita e diz, creio que é para Maria, né? Pai, avisa os meus discípulos e a Pedro. Pedro tinha feito, né? Pedro achava-se tão capaz. Ele tinha feito tanta promessa, ele tinha declarado tanta força. Mas depois ele não teve aquela força. E Pedro estava desiludido com ele. Como muitas vezes, não sei se acontece contigo, mas nós desiludimos-nos connosco. Jesus sabia disso. E este Cristo, Ele é assim. Este Cristo ressurreto é assim. Pai, como aos discípulos, e se ficasse por ali, eu estou a conjecturar, mas talvez Pedro não ia. Eu não vou, eu neguei, eu blasfemei, não é comigo. Chamou os discípulos, é você, eu não vou. Mas, não, Pedro, ele disse os discípulos e ele falou precisamente no teu nome. Que graça, que misericórdia. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi isso na minha vida.
Eu já ouvi isso. Eu já me senti fora de todos. E eu perceber que, não, mas é contigo. Discípulos e a Pedro. Pedro vai. Pedro, então. Amas-me, Pedro? Amo, Senhor. Pedro, tu amas-me? Amo, Senhor, eu amo. 3 vezes Jesus estava mesmo a trabalhar. Não estava? Jesus estava mesmo a ir lá ao fundo. Pedro, tu amas-me? Não vale a pena. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Mas o meu amor não é como o teu. Eu amo-te, mas eu não te amo como tu me amas. O meu amor é muito fraco. Não. Quando tu te converteres, pastoreia os teus irmãos. É isso. Quando tu tiveres esse coração transformado. Ainda continua a haver falhas, já não continua. Pedro continua a falhar ainda, como tu e eu. Deve ter chamado a atenção por Paulo. Não é? Ele era uma coisa quando estava só com os judeus, depois ele escondia-se ali um bocado. É isso. Isso é o que nós somos. Mas sabem o que ele é? Um Senhor que reina para sempre. Quando Ele nos escolhe, acabou a história. Acabou a história. Bem, acabou a história. Ele faz de homens falhos, como Pedro, como tu e eu, servos e servas dele. E nunca desiste. Nunca desiste. Porque Ele reina. Porque Ele reina. O Salmo 22 fala-nos disso. Que há um rei que sofreu no meu lugar e no teu. E esse rei que sofreu no meu lugar e no teu, não sofreu por causa dos pecados dele, sofreu por causa dos nossos pecados. Mas ele se levantou. E ao levantar-se, ele reúne povos de toda a língua, de toda a tribo, de toda a nação, de todo o tipo de etnia, de todo o tipo de pessoas. Não há um género, um tipo de pessoa que ele não possa alcançar. Todo o tipo de gente. Ele reúne. E ele reina. Amém? E nós temos o privilégio de saber isso pelas Escrituras. E nós somos verdadeiramente abençoados por causa disso. Amém, meus amados? Isso é o que este salmo nos diz. A garantia da nossa salvação está no sofrimento do nosso rei que se entregou. Amém? Que sofreu o abandono, mas que nunca pecou. E Deus demonstrou isso, levantando-o da morte. Amém? E sabes uma coisa? A justiça de Deus ficou satisfeita. Tu e eu não precisamos fazer mais nada para que a justiça de Deus, para que Deus esteja satisfeito. O sacrifício do Filho foi suficiente. Amém, meus amados? Tu não consegues fazer com que Ele te ame mais. E eu te garanto que se tu és um filho de Deus, tu também não farás nunca nada que te faça Ele amar menos. Porque tu és dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Foi um privilégio. Foi um privilégio. Mais uma vez, estarmos de volta da palavra convosco. Deixem-me só, antes de passar ao Levi, lembrar-vos de uma coisa que eu queria falar no início e eu esqueci-me. Estamos-nos a aproximar do retiro, não estamos, meus amados? Então, leiam a primeira carta de Pedro. Está bem? Leiam, vão lendo, está bem? Para que quando nós nos reunirmos lá, não é... Eu sei que nós já lemos, até já estudámos na missão, está bem? Mas voltamos a ler, a renovar, a lembrar, está bem?
Ok? Que Deus vos abençoe. Não sei quanto a vocês, mas eu amo-vos muito. Eu amo reunir-me convosco. E não é porque eu prego, ou não é porque eu... Não, porque eu sou pastor também. Isso talvez é. Mas eu amo-vos muito. Que o Senhor ricamente vos abençoe. Amém.